Olá, meu nome é Marcelo Freitas e eu estou aqui defendendo a preservação do texto do Novo Testamento usando a linha de transmissão da Família 35. Neste vídeo, nós vamos abordar a perícope da mulher adúltera. É a passagem da mulher que foi pega em adultério. Esses versos estão em João 7,53 a João 8,11. Esses 12 versos são uma das passagens mais polêmicas que temos na crítica textual. Isso porque 15% dos manuscritos gregos, e nesses 15% dos manuscritos estão os manuscritos preferidos pelos ecléticos, que são os manuscritos mais antigos, eles não apresentam esse trecho, esses 12 versos. Então eles colocam dúvidas sobre a inspiração dessa parte do texto. Mas se é verdade que 15% dos manuscritos não trazem esses versos, também é verdade que 85% dos manuscritos trazem esses versos. Nós lembramos que neste vídeo nós estamos defendendo a autoridade objetiva do Novo Testamento usando a Família 35. E a Família 35 está presente nesses 85% dos manuscritos. Portanto, ela traz esses versos. Ademais, a tradição latina que remonta ao segundo século também tem esses versos. Portanto, nós não temos dúvida em afirmar que esses versos são inspirados e fazem parte do Evangelho de João. Nós aqui traremos os 3 principais argumentos que o Dr. Pickering utiliza para defender a inspiração desses versos. Esses argumentos estão em ordem de importância. O primeiro, nós já citamos. 85% dos manuscritos gregos trazem esses versos, incluindo a Família 35. Esse argumento é o mais importante para nós, porque não depende da nossa opinião. Não depende se nós gostamos ou não. Se nós gostamos ou não desses versos, é irrelevante. O argumento aqui não é subjetivo. Como o Dr. Pickering identificou que esses versos estão na Família 35, então eles estão no texto original. O segundo argumento é uma questão gramatical. Como nós defendemos que o texto bíblico ele é inerrante, então ele não pode possuir erros gramaticais. Vamos tentar ler o Evangelho de João sem esse trecho, sem essa perícope, sem esse trecho que vai de 7,53 a 8,11. Vamos utilizar aqui a Almeida Corrigida Fiel. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Encontramos aqui 2 problemas, já que estamos trabalhando sem a perícope. O primeiro problema, ele é sintático, mas há também um outro problema, um conflito de coerência interpretativa. No 8,13, os fariseus respondem à afirmação de Jesus que está no verso 12. Mas os fariseus que Jesus faz alusão no verso 12, por meio do pronome lhes, teria de estar em algum verso anterior. Se a perícope estiver ausente, então ele teria de remontar aos versos 7,45 ao 52. Mas esses versos são muito claros em dizer que Jesus não estava com eles. O verso 45 diz: por que não o trouxestes? Assim, o nosso problema sintático do 8,12 é o fato do pronome lhes não ter antecedente. E o problema de coerência interpretativa é que o lhes e o outra vez do verso 12 teria de remontar a um diálogo anterior de Jesus com os fariseus, já que no verso 13 nós temos a continuidade do outra vez. E como esse diálogo acontece justamente na perícope, se nós retirarmos a perícope, nós teríamos esse problema gramatical, já que o lhes não tem a quem se referir. Mas como a perícope é redação inspirada e faz parte do texto original, o lhes e o outra vez do verso 12
remontam ao povo, às pessoas que iam ter com Jesus, ao povo que Jesus estava ensinando. Acompanhe comigo. O verso 2 do capítulo 8 diz: "E pela manhã cedo tornou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e, assentando-se, os ensinava." Aí no verso 3, Jesus tem seu ensino interrompido, já que os escribas e fariseus trouxeram a adúltera. No verso 9, os escribas e fariseus que trouxeram a adúltera saem. E no verso 12, que já não faz parte do trecho que eles levantam dúvida, então todos dizem que é verso inspirado, está escrito que Jesus lhes disse outra vez. Então Jesus dá continuidade ao ensino relatado no verso 2. Portanto, retirar esses versos, retirar a perícope, é deixar o lhes e o outra vez do verso 12 sem antecedente. É inserir um erro no texto grego. Assim, embora Bruce Metzger seja considerado um grande crítico textual, é possível verificar que a alegação dele de que a perícope interrompe a sequência no texto bíblico é manifestamente equivocada. Antes, Jesus estava ensinando, conforme relatado no verso 2, foi interrompido no verso 3, os escribas e fariseus que interromperam o ensino saem no verso 9 e Jesus prossegue ensinando no verso 12. Portanto, verificamos que há uma relação de continuidade. Teríamos uma situação bem diferente se tirássemos a perícope, porque nesse caso teríamos que remontar ao 7:45, que diz claramente que Jesus não estava lá. O 7:53 afirma que cada um foi para sua casa, e no 8:1 é que Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então esse é o segundo argumento. O terceiro argumento é uma pergunta retórica. Como que é possível explicar essa passagem estar presente em 85% dos manuscritos gregos se ela tivesse sido adicionada em um momento posterior? Obviamente, essa passagem estava no texto original. Então, esses são os três principais argumentos. Mas convenhamos, 15% dos manuscritos omitindo esses 12 versos, 15% dos manuscritos não apresentando esses 12 versos que são em sequência, é um percentual muito elevado. Não é elevado o suficiente para nós questionarmos se o texto é inspirado, mas é elevado o suficiente para nós indagarmos o que fez com que 15% dos manuscritos gregos omitissem 12 versos em sequência. O principal teólogo da história, Santo Agostinho, por volta aí do ano 430 depois de Cristo, ele respondeu essa questão. Santo Agostinho diz: certas pessoas de pouca fé, ou melhor, inimigos da verdade, temendo, suponho, que suas esposas sejam impunes ao pecado, removeram de seus manuscritos os atos de perdão do Senhor para com a adúltera, como que se aquele que dissesse não peques mais tivesse concedido permissão para pecar. Portanto, Santo Agostinho deixou registrado que as pessoas não gostaram do conteúdo dessa mensagem. E por essa razão, esse texto atingiu um percentual tão elevado de omissões nos manuscritos. Mas como explicamos, essa omissão ela não é o suficiente para nós termos dúvidas sobre a inspiração. Esse texto está presente em 85% dos manuscritos, inclusive a melhor linha de transmissão, que é a família 35. Portanto, nós não temos dúvidas em dizer que esse texto estava nos originais, que a perícope da mulher adúltera faz parte do texto original do Novo Testamento. Obrigado.